Hoje vamos entender como uma alteração hormonal pode afetar diretamente o funcionamento do cérebro. O transtorno neurocognitivo, devido ao hipotireoidismo grave, acontece quando a tireoide deixa de produzir hormônios suficientes, e isso começa a comprometer funções importantes como memória, atenção e raciocínio. Imagine uma pessoa que começa a esquecer compromissos, perde a concentração, sente um cansaço extremo e passa a parecer confusa até para tarefas simples. Muita gente pensaria em depressão ou até início de Alzheimer. Mas em alguns casos, o problema não começa no cérebro, começa na tireoide. E o mais interessante é que, em muitos casos, parte desses sintomas pode melhorar com o tratamento correto. Mas afinal, o que acontece no cérebro quando a tireoide para de funcionar corretamente? Os hormônios da tireoide ajudam o cérebro a funcionar de forma saudável. Eles participam da memória, da atenção, da velocidade de raciocínio e da comunicação entre os neurônios. Quando esses hormônios diminuem muito, o cérebro começa a desacelerar. É como se ele estivesse funcionando com pouca energia. As conexões ficam mais lentas, o pensamento demora mais e a memória começa a falhar. Além disso, algumas substâncias importantes do cérebro, como serotonina, dopamina e noradrenalina, também podem sofrer alterações. Regiões importantes como o hipocampo, ligado à memória, e o córtex pré-frontal, responsável pela atenção e tomada de decisões, podem ser afetadas. Por isso, o paciente pode apresentar dificuldade de concentração, lentidão mental, esquecimentos e dificuldade para raciocinar com clareza. E o mais importante é entender que essas alterações não são apenas emocionais, elas possuem uma causa biológica e hormonal real. Essas alterações começam a aparecer no comportamento e nas atividades do dia a dia. Os sintomas incluem dificuldade de atenção, falhas de memória, dificuldade de concentração. Muitas pessoas relatam sensação de mente lenta e dificuldade para pensar com clareza. O hipotireoidismo grave também pode causar alterações emocionais importantes, como desânimo, tristeza, apatia e isolamento social. Além disso, surgem sintomas físicos, como fadiga intensa, intolerância ao frio e ganho de peso. Com o avanço dos sintomas, tarefas simples começam a ficar difíceis, afetando o trabalho e a rotina diária. Em alguns casos, o paciente parece desligado ou lento para realizar atividades que antes fazia normalmente. E é importante lembrar, isso não é preguiça, é o cérebro funcionando sob baixa disponibilidade hormonal. E reconhecer esses sinais precocemente pode fazer toda a diferença no tratamento. Diante desses sintomas, o diagnóstico precisa juntar avaliação clínica, exames laboratoriais e investigação cognitiva. Os principais exames utilizados são TSH, T4 livre, T3. Quando o TSH está aumentado e os hormônios estão baixos, isso confirma o hipotireoidismo. A avaliação neuropsicológica analisa memória e raciocínio. Importante, porque o problema afeta a vida diária da pessoa. O tratamento principal é a reposição hormonal com levotiroxina, um medicamento para substituir o hormônio que está em falta. O tratamento também pode envolver neurologistas, psicólogos e reabilitação cognitiva. E em muitos casos, parte dos déficits de memória e atenção pode melhorar com o tratamento adequado. O transtorno neurocognitivo devido ao hipotireoidismo grave mostra como alterações hormonais podem afetar diretamente funções importantes do cérebro, como memória, atenção, raciocínio e autonomia. Mais do que uma alteração hormonal, o hipotireoidismo grave pode desacelerar o cérebro. Mas em muitos casos, parte desses sintomas pode melhorar com diagnóstico e tratamento adequados. Esse tema também mostra algo muito importante. O cérebro não funciona sozinho. Ele depende dos hormônios, do metabolismo e do equilíbrio do organismo. Por isso, reconhecer os sinais precocemente é fundamental. E diante de sintomas persistentes de memória, dificuldade de atenção ou lentidão mental, procure sempre avaliação médica e neurológica. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe para que mais pessoas entendam como a tireoide também pode afetar o cérebro.
Porque quando a tireoide desacelera, o cérebro também pode desacelerar.